Então, agora, dando continuidade aqui às nossas atividades, nós vamos falar sobre controle preventivo, principalmente na esfera dos municípios, com ele que é considerado uma referência e também é da Controladoria Geral da União. Rodrigo Debona é doutor em Economia e Governo pela Universidade Internacional de Menédiz, Madrid, na Espanha, mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e é atual controlador do município de Florianópolis. Vou fazer um acréscimo. Foi indicação do Serginho Filgueiras, que é um amigo nosso querido, que sempre nos auxilia, e a gente não tem dúvidas que, certamente, hoje vamos aprender muito com você. Vem aqui, Rodrigo. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria começar perguntando quem é de município aqui, quem é de prefeitura. Agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco da nossa experiência em Santa Catarina e especialmente em Floripa. Então, como já foi dito, eu tenho aí 28 anos de CGU. Nesse período, eu passei por todas as áreas da CGU, inclusive antes de existir a CGU, né? Eu tenho mais idade que a própria CGU. Então, quando surgiu, lá em 2006, quando a CGU criou os programas de apoio a estados e municípios, lá em Santa Catarina eu comecei a cuidar disso. Primeiro, a gente fez os treinamentos pelo estado inteiro, depois nós começamos a implementar a Lei de Acesso à Informação, a partir de 2012, né, quando fizemos treinamentos para conselheiros municipais, para servidores, agentes municipais, entre 2006 e 2011, depois entramos no tema da Lei de Acesso à Informação e Transparência, que surgiu também com a LAI, e depois fomos avançando nos demais temas que a Controladoria Geral da União acabou assumindo também. Então, ouvidoria, corregedoria, a lei anticorrupção, conforme esses temas foram vindo, a gente foi levando isso para os municípios. Tivemos também um grande apoio, uma grande parceria lá do Ministério Público do Estado, e esse é um ponto muito importante, porque tudo que eu vou dizer aqui não teria acontecido no Estado se não fosse a parceria com o Ministério Público, e agora, né, trazendo para a Prefeitura de Florianópolis, essa parceria continua, claro, para a estruturação da Controladoria Geral, que foi criada no dia 2 de janeiro de 2023. Hoje, por acaso, eu completo um ano na Prefeitura de Floripa, sobrevivi o primeiro ano. É um desafio para quem é servidor federal, né? Eu digo que a gente desce para o andar térreo, né, com atendimento ali direto à população. A ouvidoria, por exemplo, na CGU, era totalmente diferente o que eu recebia de demanda de ouvidoria do que chega para o município, né? Então, muito diferente. A experiência que eu tinha levando para os municípios os temas da controladoria também fez muita diferença quando eu cheguei para atuar no município. Eu vou contar um pouquinho disso. Deixa eu ver se eu estou indo para o lado certo. Bom, todo mundo conhece aqui a definição de controle interno, né? Eu quero trazer um link dessa definição com alguns outros conceitos. Aqui também tem um quadro meio maluco aqui, porque se você procurar funções, como a gente tem ali finalidades, características, fases, funções do controle interno, e isso depois a gente acabou evoluindo para a controladoria como um todo, a gente tem uma série de termos, de palavrinhas-chave, que todas elas hoje estão relacionadas ao assunto ou ao guarda-chuva integridade. Então, a primeira coisa que eu falo, que eu trago em relação a controles preventivos para município, é aproveitar o momento em que o tema integridade, compliance, ética, tá na onda, né? Então, a gente tem que surfar essa onda, e quando a gente fala em programa de integridade, a gente está falando de todo o resto que a gente trata em controle interno, auditoria, controladoria. Então, esses conceitos, aqui tem algumas palavrinhas, eles estão presentes também. Aqui é outra forma de visualizar controle interno, muitos de vocês devem ter visto isso já nas palestras da CGU. A gente fala lá embaixo dos controles administrativos básicos, depois vai subindo, tem a terceira linha, né, e hoje a gente tem a controladoria ali, de certa forma, como não deixa de ser na terceira linha, mas a gente tem ali uma visão institucional da controladoria como uma instância de defesa do patrimônio público, uma instância de defesa da própria administração, que está, né, do governo da vez, porque a controladoria, o controle interno é uma função aí de Estado.
para cá. E aí eu quero trazer duas coisas. A grande diferença para mim, saindo da CGU, eu dei uma passada muito rápida ali pela CGE, num período lá de transição de governo, ajudando a criar a CGE do Estado. Para mim, a grande diferença da CGU, por exemplo, a distância que nós temos da CGU em relação ao cidadão na ouvidoria, mas também em relação aos gestores. Então, é muito fácil, como CGU, como auditor, fazer um relatório, mandar para o gestor, pedir explicações, pedir justificativas, correções. No município, você não tem esse tempo de se relacionar com o gestor depois de um relatório concluído. O relatório vai acontecendo, uma auditoria vai acontecendo e já vai sendo divulgada e já sai na mídia. Não existe relatório, não dá tempo de fazer um relatório. Ontem saiu uma reportagem em Floripa, se vocês procurarem, sobre um relatório da Controladoria, que a gente abriu lá uma tomada de contas especial sobre 37 organizações sociais, mais ou menos a metade das que o município tem parceria hoje. Então, é um grande desafio. E aí eu trago esse gráfico de cá, né, o caso dos dois burrinhos, aí, talvez alguns já conheçam. A Controladoria, no município, diferente do Estado, diferente da União, ela está junto com o gestor. E aí tem situações, por exemplo, de controle preventivo, que você diz, não, eu não posso participar disso porque eu tenho segregação de função, depois eu vou auditar isso. Acontece que, se eu não participar disso, vai sair tudo errado. E depois não dá tempo de consertar, não dá tempo nem de fazer um relatório para dizer o que estava errado, né? Então, eu estou me deparando lá com situações, com dilemas técnicos, em que você tem que fazer uma opção. Ou eu mantenho a técnica, teoricamente, ou eu faço a coisa funcionar na prática, ou eu consigo interferir num edital para que ele aconteça de forma mais adequada, mais ponderada. Então, a gente tem aqui, não adianta a gente fazer essa luta, essa briga de forças com o gestor, né? Eu lembro quantas e quantas auditorias na CGU a gente brigava com o gestor para defender o nosso ponto de vista técnico, e o gestor tinha lá a posição dele. No município não tem isso. Ou você trabalha junto, ou você perdeu o momento de fazer um bom trabalho. Quer dizer, não é exatamente auditoria, pelo menos em Floripa, estou me deparando com isso. Não é exatamente a auditoria que a gente faz, porque a gente não consegue fazer um planejamento, uma matriz de planejamento, a gente não consegue fazer. Quando eu estou no meio da matriz de planejamento, eu já tenho que começar a executar, porque o edital saiu, a empresa está chegando. Então, a gente tem, primeiro, que está do lado do gestor, né? Não adianta querer dividir forças, a gente tem que juntar forças, né? Isso é uma coisa também que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo política, né? A política com P maiúsculo, de ter que negociar, de ter que tratar dos assuntos, de dizer, me ajuda que eu te ajudo, né? Eu faço essa auditoria e o resultado vai dar alguma coisa que você precisa, mas eu também preciso de auditor, eu preciso de mais gente. Até hoje não temos ainda a carreira de auditor no município. Acho que agora vai, acho que esse ano a gente consegue, o projeto já está pronto aí há um ano. E a imagem de lá é porque a gente tem que ajudar o gestor também a tomar decisão, né? E, às vezes, a gente se depara com alguns dilemas. A própria legislação no Brasil não está pronta para os dilemas que a gente encara, na minha opinião, né, no município, que a gente encara ali. Por exemplo, nós tivemos agora edital para contratação de organizações sociais para a saúde. Então, todo mundo sabe qual é o risco, né? Vamos falar aqui de risco. Risco de Polícia Federal, risco da CGU e Polícia Federal está lá na prefeitura. Bom, eu acompanhei muitos e muitos casos desses. Então, eu vou deixar o edital sair para depois eu fazer uma auditoria para achar o que está errado? Não. Vamos revisar juntos esse edital, vamos ajudar o gestor a escolher o caminho, né, aqui, a escolher o melhor caminho por onde ele vai. E nós tivemos uma situação, compartilho aqui com vocês, para mim é uma absoluta novidade, que é a figura da due diligence, que a gente ouve tanto falar na área privada, né, em programas de integridade, chamada diligência prévia. Você vai contratar uma empresa, você vai ver se essa empresa não está envolvida com problema, corrupção. Só que, na área pública, nós não temos um item, um normativo que diga que eu posso desclassificar uma empresa porque teve Polícia Federal na porta dela, lá no outro estado. Como é que eu faço? Eu contrato a empresa porque ganhou a licitação, né? Tá com a melhor proposta ali, e aí nós estamos implantando lá, a gente
implementou o programa de integridade, como eu disse, o grande guarda-chuva para todo o resto que a gente quer fazer, e uma das coisas que nós implementamos esse ano foi a diligência prévia de integridade. Estamos regulamentando isso, mas já tivemos algumas aplicações, inclusive com recomendação, e aí, como controle interno, a gente não manda, a gente recomenda. Fizemos uma avaliação de risco de cada uma das empresas que apresentou as propostas e a qualificação técnica, fizemos um ranking e recomendamos que a prefeitura não contratasse empresas com alto risco. O ranking está lá aparecendo lá quais que têm risco, quais que não têm alto risco. É isso mesmo. Eu recomendo baseado na lei que criou a controladoria, que diz que eu tenho competência de recomendar coisas que defendam o patrimônio público. Quem decide é o gestor, se ele vai desclassificar ou não, porque qual foi a decisão? É uma grande preocupação. Estou dizendo, isso é uma novidade. Risco de judicialização. Esse é o grande ponto. Aí eu tenho que trabalhar junto com o gestor. A escolha é a seguinte: eu vou correr o risco de desclassificar uma empresa e ela entrar na justiça, ou eu vou correr o risco de contratar essa empresa e daqui a um ano dar a Polícia Federal na minha prefeitura? Pois eu desclassifico, a empresa entra na justiça, se o juiz mandar eu contratar aquela empresa, o gestor depois vai dizer, foi o juiz que mandou contratar. Não precisa, bom, só a carinha de todos aqui, né? Agora, no município é outra realidade, porque se você não atua num time, já era. E aí, olha essa escolha. A decisão não foi minha, eu não decido nada, né? A decisão é da gestora lá da saúde, a decisão é do prefeito, e a decisão deles foi essa. Aliás, eles é que pediram para a gente se manifestar quanto à idoneidade das empresas que estavam participando da licitação. Olha o problema, e vamos falar de idoneidade, tem que ter um processo. É um problema isso, é um problema. Mas no município o problema está junto, está colado, ele vem ao mesmo tempo do que a solução ou do que a consequência do próprio problema. Vamos arriscar contratar uma empresa, uma organização que teve no Rio Grande do Sul 10 municípios lá com Polícia Federal? É um dilema, não tem resposta para isso. A gente arriscou numa competência que é nossa, de emitir recomendações contra a proteção do patrimônio público. Agora, a decisão é do gestor, e se for judicializar, ok. A gente corre esse risco. Entre o risco de judicializar e o risco de ter a Polícia Federal na porta da prefeitura, não temos ainda a solução, a resposta para isso. Eu vou passar algumas telinhas. Bom, aí, numa visão de risco, né, falando em gestão de riscos, a gente tem a figura lá do risco como um evento, né, um evento possível, puxando aqui para a figura da auditoria, eu posso dizer que o risco é um evento em que condição e critério se confrontem, né? O risco é de acontecer um evento em que alguma norma seja descumprida, por exemplo. Quando eu vou trabalhar gestão de riscos, nós temos lá um mapeamento das causas, um mapeamento das consequências, a avaliação dos controles. Para cada item desses, e aí fazendo também o link com a auditoria, né, a figura lá dos 5 Cs, né, condição, critério, causa, consequência e correção. Quando a gente avalia os controles, eu mapeei um risco, eu mapeei as causas, eu mapeei as consequências, e eu vou avaliar os controles que existem para mitigar esses riscos, né, risco inerente, risco residual. Pois bem, depois que eu avalio os controles, ou quando eu avalio os controles, eu vou identificar possíveis controles que eu precise implementar ou aprimorar. E aí vem a figura dos controles de prevenção, de detecção e de correção. Então, para cada evento de risco, eu tenho que pensar nos controles nessas etapas. Um controle para prevenir que o risco aconteça, mas, se ele acontecer, eu tenho que detectar. E se eu detectar, eu tenho que corrigir. E mais ainda, eu tenho que corrigir as causas e eu tenho que corrigir os efeitos, as consequências, né? Ou corrigir as causas para que não aconteça de novo e remediar os efeitos, né? Dentro do possível. Então, o controle preventivo ele entra muito nessa visão de gestão de riscos. Se a gente consegue ter uma visão de gestão de riscos, o controle, as etapas do controle, na minha opinião, ficam mais claras da gente compreender o que eu posso melhorar ou implementar em determinadas etapas
de cada processo de gestão. Puxando já para os princípios de controle interno, esses são controles quase todos preventivos, né, praticamente controles preventivos, embora também sirvam para detecção. E aqui a gente já tem uma série de medidas que nós precisamos implementar nos municípios. Em geral, não sei como são os demais municípios daqui, mas em Floripa a gente já tinha a figura do controle interno, evoluiu para uma secretaria de controle interno, incluindo transparência e ouvidoria, e a partir do ano passado veio a figura da corregedoria, que ainda estamos em construção, inclusive usando o sistema EPAD da CGU. Então, aqui eu tenho delegação formal de poderes, né, ou de competências, um dos princípios aqui. Bom, eu posso mapear quais são os poderes, as competências que não estão mapeadas ou formalmente delegadas no município. Definição de responsabilidades, segregação de funções. Não sei também nos demais municípios daqui, mas é muito comum no município que um dirigente ali já de primeiro, segundo escalão seja fiscal de um contrato. Aí a gente vai falar, não, mas não pode, segregação de funções, não tem gente lá naquela área para fiscalizar o contrato. Faz o quê? Pega a gente de outra área, coloca um terceirizado para fiscalizar um contrato. Essa é a realidade dos municípios. Bem difícil. Então, a gente mapeia isso e muitas vezes eu não vou conseguir mudar ou implementar, né, determinada mudança, a gente vai construindo, institucionalizando a necessidade de determinada mudança, né, isso vai sendo construído a cada ação, a cada medida. Aqui também, o que eu percebi, assim, logo que eu cheguei no município, é a necessidade de aproveitar essa onda da integridade pública, essa onda do combate à corrupção, essa onda do fluxo anticorrupção, de prevenção, detecção, correção, para atuar com essa visão nas macrofunções da controladoria. Então, a gente regulamentou, logo de início, além da proteção ao denunciante, do sistema municipal de ouvidoria, a gente regulamentou um fluxo de tratamento de apurações, né, apurações num sentido muito amplo, que chega a denúncia, eu tenho que fazer a triagem, depois eu vou fazer a admissibilidade, depois talvez eu converta isso numa investigação preliminar sumária, talvez depois a gente faça uma sindicância. No município, por exemplo, não sei também os demais aqui, lá em 90, quando copiaram a 812 federal, no município, pelo menos em Santa Catarina, são vários, o item que permitia eu aplicar uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias por sindicância, esse itemzinho foi deletado da lei. Então, eu tenho que fazer um PAD para fazer uma advertência. Vai dar certo? Não tem como. Não tem como dar certo. Então, a gente está alterando isso também, ajustando essas questões de apuração, eu falo assim, um termo bem geral, né? Apuração, é um termo que eu estou usando bastante lá. E aí, a regulamentação das macrofunções, a regulamentação de um sistema de integridade, né? Eu acho que o sistema de controle interno, com essa função, com essas funções de controladoria que a gente tem no Brasil, já se avança aí para um sistema de integridade, sendo o controle interno uma dessas funções, assim como a auditoria, assim como a ouvidoria, os canais de denúncia. E a primeira coisa que eu recomendo para um município regulamentar é a criação de um programa de integridade e compliance, porque, a partir dali, todo o resto está dentro dele. Então, se eu falar em criar uma carreira de auditor interno, eu consigo colocar isso dentro do programa de integridade, avaliando os riscos, né, fazendo todo aquele processo de mapeamento de riscos de integridade até construir um plano de integridade e mitigação de riscos, mas, por exemplo, focado inicialmente nas macrofunções da própria controladoria. Esse é o plano de integridade que a gente vai lançar em Floripa, o primeiro, né? Criamos já o decreto com o programa, mas não lançamos ainda o primeiro plano de integridade. O primeiro plano vai ter medidas principalmente para fortalecer o que eu estou chamando sistema de integridade. Então, é a corregedoria, é o canal de denúncias, são as ouvidorias. Conseguimos implantar, e a partir desse início do ano, uma pessoa como controladoria setorial, uma pessoa, né, controladoria, um controle interno setorial, um em cada secretaria, a partir desse ano.
Então, é um trabalho de formiguinha, né? E muito baseado no... Aí vem a questão que eu falei de discutir, de ter que aprender política, baseado no discurso de integridade, de transparência, de ética, porque essa é uma linguagem com ampla aceitação. Não tem ninguém que vá falar que não quer ética, que não quer integridade, que não quer transparência. Então, se a gente vai nessa linha, você quer ética, você quer integridade, preciso de uma carreira de auditor no município. Então, a gente vai construindo uma história para poder convencer sobre a importância da gente ter essas áreas fortalecidas na prefeitura. E aí vem o que eu chamo de... Não sei se vocês, quem já ouviu falar, na hotelaria tem a figura do momento wow moment, não sei se já ouviram falar. Você reserva um hotel e aí, quando você chega lá, tem alguma coisa que você... tem uma surpresa, sabe? Momento wow na hotelaria é aquilo que o hotel faz a mais que você não esperava, chamado momento wow, pois eu chamo aqui de momento wow, que é a janela de oportunidade. Deixa estourar uma operação da polícia para ver se você não consegue vender o programa de integridade. É ou não é? Aí, vender o programa de integridade, bom, o que eu tenho que ter na integridade? Eu tenho que ter uma corregedoria, tem que funcionar. Então, vamos criar, vamos alterar a lei. Eu tenho que ter uma ouvidoria, tem que funcionar, vamos colocar o sistema Fala BR da CGU, a corregedoria, precisamos ter controle, vamos implantar o sistema EPAD da CGU. Então, esse tipo de janela de oportunidade, ou a gente aproveita e surfa essa onda, ou a gente fica para trás no bonde. E um município, como é muito rápido, né, é tudo para ontem, a gente aproveita esse momento para reforçar o nosso papel, né? Aí passou mais um pouquinho, mais uns meses, deu outra operação. E o assunto da operação eu estava apurando internamente antes, eu já estava apurando. Aí você ganha força, né? Então, basicamente, onde é que eu quero chegar com isso tudo? Falar de controle preventivo no município é falar de uma controladoria que tenha força. É isso que é um controle preventivo. Se não tem uma controladoria que tenha força, não tem controle preventivo no município. Porque o interesse, né, de ter controle e o tempo, a velocidade que as coisas acontecem, ninguém quer pensar em controle, ninguém pensa em risco. Vai fazendo, né? O risco a gente paga o preço depois. Então, a gente tem que aproveitar essas janelas de oportunidade, fazer notícia sobre o trabalho da controladoria. Então, é uma estratégia de atuação, né, em paralelo à parte técnica que a gente conhece, que a gente domina, a gente tem que se adaptar à realidade do município e à política do município, que é quem tem força sobrevive, quem não tem força morre, fica para trás. Então, a gente criou as instâncias de apuração no município. Eu tenho 3 instâncias ali de apuração, conforme o tipo, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Pessoa jurídica, por exemplo, também não sei como são os municípios aí. Floripa passou agora de 500 mil habitantes. Não há em cada secretaria, não há ninguém que faça um processo para multar uma empresa, um processo de sanção de pessoa jurídica, só que contratual, básico. Nós não estamos falando de sanção pela lei anticorrupção. Então, eu resumiria isso tudo nessas 3 palavrinhas: regulamentar, assessorar e qualificar. Regulamentar os assuntos referentes a controles preventivos, assessorar o gestor em relação a isso, não adianta esperar acontecer, a gente tem que assessorar enquanto está acontecendo e dar a qualificação para todas as áreas. O papel da controladoria como instância de qualificação dá muita força, dá muito poder, né, no sentido institucional aqui, né, não político, mas dá força quando você é visto como a escola, como a instância que ajuda, que ensina, que orienta. Então, qualificar, dar treinamento é talvez um dos principais controles preventivos que eu diria em caso de município, porque tem uma carência de treinamento. Os municípios, em geral, não têm dinheiro, né, não investem em treinamento, o dinheiro é priorizado para outras coisas, o servidor já tem um salário bem mais baixo do que Estado e União, por exemplo, então também investe muito menos na sua própria qualificação. E se a gente não orientar, e aí eu sempre conto a história
uma história minha da CGU, que há muitos anos a gente, lá em Floripa, identificou um problema lá de superfaturamento de aluguéis. Não sei se o Ronald lembra disso, lá em 2001, era Danf ainda. Você foi lá, uma vez nós fomos lá discutir o relatório. Enfim, o engenheiro que avaliava os imóveis 50% lá acima do preço de mercado, os imóveis federais eram alugados, e esse aluguel estava 50% ali acima do preço de mercado. O engenheiro invertia uma formulazinha, trocava lá uma fórmula do fator área e tal. A gente conseguiu demitir porque nós tínhamos uma apostila de um curso que ele tinha feito, estou falando ali de treinamento. E aí, nessa apostila, nesse curso, tinha a fórmula do jeito certo. Então, a gente conseguiu mostrar que ele sabia que a fórmula estava errada porque ele tinha feito um curso, um treinamento. Então, treinamento é controle, porque depois também você pode cobrar que seja feito da forma como foi treinada. Não adianta regulamentar um certo fluxo se você não der o treinamento. Então, se a gente não atuar antes, já era. Aí eu posso, né, ter, de novo, aquela teoria de dizer, não, segregação de funções, a controladoria vai auditar depois. É claro que isso se mantém, é claro que isso é válido, mas numa realidade de município em que você está, não é nem perto da execução, você está na roda da execução, você vai ser engolido por ela se você não fizer nada. É melhor fazer alguma revisão antes, às vezes até que isso não fique registrado. Então, isso é um desafio, né? Me manda o edital que eu vou revisar e te devolvo. Isso não ficou registrado, eu não abri auditoria. Claro que a minha segurança é saber se aquilo se foi mantido, né, na hora de publicar o edital, se não tiraram aquilo ali. Mas vai do jeito que dá, sabe? Essa é uma realidade, né? Quem está nos municípios concorda aí. Vai do jeito que dá, muitas vezes. A técnica é fundamental porque a gente usa a técnica para explicar o que está acontecendo, mas, na prática, eu tenho que correr muito, eu tenho que ter um outro ritmo de trabalho. Se eu esperar o planejamento, o sonho da minha equipe lá é como era na CGU, a gente tinha uma semana para planejar uma auditoria, 4 semanas para executar, 2 semanas para fazer o relatório. Aqui eu tenho uma semana para planejar, eu já tenho que executar, já veio outras 5 secretarias me pedir alguma coisa, e aí vai do jeito que está. Outras coisas que fizemos lá, por exemplo, um projeto de lei sobre patrocínios, a gente revisou também antes de mandar para a Câmara, com sugestões de a visão chamada a dimensão controle aqui, né? Não adianta um projeto de lei, um edital, passa por uma avaliação jurídica, mas a visão de controle, a visão de risco, nós temos. Se a gente não colabora com isso, passa um projeto de lei sobre patrocínio, mas não tem a visão de controle em relação a como prestar contas disso, como comprovar se aquele evento patrocinado alcançou o resultado, por exemplo, o público, ou inserções, essas coisas. Então, o que a gente fez de revisão foi na dimensão controle. Não vou me meter nas áreas finalísticas da política aqui, por exemplo, eu não vou me meter na contratação lá das organizações sociais, mas eu recomendo não contratar empresa com alto risco. Agora, o gestor é que sabe o que vai fazer, né?